Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para todos: a fé. A fé é como uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida, e todos enfrentamos desafios que podem abalar essa confiança. Neste vídeo, serão explorados 5 passos práticos que podem ajudar a fortalecer a fé e a viver uma vida cristã plena e abundante. Desde o poder da oração até a importância da comunhão com outros cristãos, cada um desses passos nos aproxima mais de Deus e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com esperança e coragem. Além disso, na descrição deste vídeo, você encontrará um link onde poderá acessar um direcionamento adicional para fortalecer a sua fé. Não deixe de conferir. Se você está buscando maneiras de aprofundar sua relação com o Senhor, fique conosco até o final. E não se esqueça de curtir este vídeo e ativar o sininho para receber as atualizações. Vamos juntos embarcar nessa jornada de fé e transformação. Parte 1. O poder da oração. A oração é um dos fundamentos da vida cristã. Mais do que uma prática religiosa, ela representa um meio de comunicação íntima com Deus, onde expressamos nossos pensamentos, emoções e necessidades. A oração é um diálogo entre nós e Deus, um momento de abrir o coração e falar com o Criador. Não se trata de um ritual complicado, mas de uma conversa sincera, onde podemos nos expressar de forma autêntica. A oração pode assumir várias formas: louvor, súplica, agradecimento e até mesmo momentos de silêncio. É vital por diversas razões. Primeiramente, a oração estabelece uma conexão direta com Deus. Ele nos convida a buscar sua presença, conforme nos ensina em Mateus 7,7, onde Jesus nos encoraja a pedir, buscar e bater à porta. Além disso, em tempos de angústia, a oração se torna um refúgio. Filipenses 4, 6 a 7, nos lembra de levar nossas ansiedades a Deus. E em troca, encontramos paz que excede todo entendimento. A oração também é um caminho para buscar a sabedoria de Deus. Tiago 1,5 nos ensina que, ao pedirmos sabedoria, Ele nos dá generosamente. A oração pode transformar vidas. Muitos relatos mostram pessoas que, através da oração, superaram desafios significativos e encontraram paz em meio ao caos. A prática da oração não é um mero ritual, é um meio de experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Existem várias formas de oração, cada uma com um propósito. A oração de louvor exalta a grandeza de Deus, reconhecendo quem Ele é. A oração de agradecimento nos ensina a agradecer por suas bênçãos, como nos instrui em 1 Tessalonicenses 5,18. A oração de intercessão é quando oramos pelos outros, mostrando amor e compaixão. A oração de confissão nos permite reconhecer nossos erros e buscar perdão, conforme 1 João 1,9. Também devemos considerar a meditação silenciosa, onde reservar um tempo para ouvir a voz de Deus é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Para integrar a oração na rotina, é importante estabelecer um horário fixo para orar, criando um hábito. Crie um espaço de oração em casa, onde você possa se concentrar. Use um diário de oração para anotar pedidos e respostas. Ore em comunidade com amigos ou em grupos na igreja. Mantenha uma atitude de oração ao longo do dia, conversando com Deus em qualquer momento. Por fim, a oração não é uma fórmula mágica para conseguir o que queremos. Deus não é um gênio da lâmpada, e devemos sempre estar abertos à sua vontade, mesmo que não seja a que desejamos. Além disso, a oração não deve ser usada para julgamento. É um ato de amor e compaixão, lembrando que todos nós precisamos da graça de Deus. A oração é um presente maravilhoso que nos foi dado. É através dela que podemos nos conectar com Deus, encontrar conforto e receber orientação. Ao cultivarmos uma prática de oração consistente, estaremos mais preparados para enfrentar os desafios da vida, sempre confiantes na fidelidade e no amor de Deus. Na próxima parte, vamos explorar novas formas de fortalecer nossa fé e viver uma vida abundante em Cristo. Parte 2. A importância da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é essencial para o crescimento espiritual e fortalecimento da fé de um cristão. A Bíblia não é apenas um livro, mas a palavra viva de Deus que nos guia, ensina e transforma. Ao nos dedicarmos à leitura das Escrituras, encontramos verdades eternas que nos ajudam a navegar pelos desafios da vida
e a conhecer mais profundamente o coração de Deus. Primeiramente, é importante entender que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Em 2 Timóteo 3:16 a 17, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa passagem destaca a importância da palavra em nossa vida, pois nos proporciona os princípios necessários para vivermos de forma alinhada com a vontade de Deus. Ao ler a Bíblia, somos convidados a entrar em um relacionamento mais profundo com Deus. As Escrituras revelam quem Ele é, seus atributos e suas promessas. Em Salmos 119, 105, encontramos a afirmação de que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso significa que, ao nos alimentarmos da palavra, recebemos clareza e direção em nossas decisões diárias. Outro aspecto importante é que a leitura da Bíblia nos fortalece na fé. Em Romanos 10:17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nos expomos à palavra, nossa fé é edificada, pois somos lembrados das promessas de Deus e das verdades que sustentam nossa esperança. A leitura regular da Bíblia nos ajuda a desenvolver um entendimento mais profundo do caráter de Deus e de seu plano para nossas vidas. Além disso, a meditação nas Escrituras é uma prática poderosa que nos permite internalizar as verdades que lemos. Meditar na palavra significa refletir sobre o que ela diz, aplicar seus ensinamentos à nossa vida e permitir que o Espírito Santo nos guie em nossa compreensão. Salmos 1:2 nos lembra da importância de meditar na lei do Senhor dia e noite. Essa prática transforma não apenas nosso entendimento, mas também nossa maneira de viver. A Bíblia também serve como um manual prático para o nosso dia a dia. Nela, encontramos orientações sobre relacionamentos, finanças, trabalho, entre outros aspectos da vida. Ao seguirmos os princípios bíblicos, experimentamos uma vida mais abundante e alinhada com a vontade de Deus. É importante ressaltar que, ao lermos a Bíblia, devemos estar abertos ao que Deus deseja nos ensinar. A palavra de Deus é viva e pode falar conosco de maneiras novas a cada leitura. Por isso, é fundamental orar antes de ler, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos dê compreensão. Também é útil escolher um plano de leitura que nos ajude a manter a disciplina. Sejam devocionais diários, leituras temáticas ou a leitura completa da Bíblia, o importante é que estejamos comprometidos em nos alimentar espiritualmente. Outro recurso valioso é compartilhar as verdades aprendidas com outros. Conversar sobre a palavra de Deus com amigos, familiares ou em grupos de estudo bíblico nos ajuda a aprofundar nosso entendimento e aplicar os ensinamentos em nossa vida. Ao ensinar e discutir as Escrituras, somos desafiados a viver o que aprendemos e a encorajar outros em sua jornada de fé. Por fim, devemos lembrar que a leitura da Bíblia não é uma tarefa apenas para os pastores ou líderes espirituais. É um convite a todos os cristãos. Cada um de nós é chamado a mergulhar nas Escrituras, a se deixar moldar por elas e a viver de acordo com os princípios que nelas encontramos. A Bíblia é um presente que nos foi dado por Deus, e é nosso privilégio e responsabilidade explorá-la e aplicá-la em nossas vidas. A leitura da palavra nos proporciona não apenas conhecimento, mas também transformação. Ao nos dedicarmos a esse hábito, estaremos fortalecendo nossa fé e construindo uma base sólida para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Na próxima parte, abordaremos o impacto da comunhão com outros cristãos e como isso pode nos ajudar a crescer na fé. Parte 3. O poder da comunhão entre cristãos. A comunhão entre cristãos é um aspecto fundamental da vida de fé. Quando falamos de comunhão, estamos nos referindo ao relacionamento íntimo e ao apoio mútuo que devemos ter uns com os outros como membros do corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina que não fomos feitos para viver isoladamente, mas sim para nos encorajar e edificar uns aos outros. Em Hebreus 10, 24 a 25, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e a não deixarmos de nos reunir, como é o costume de alguns, mas a encorajarmos uns aos outros ainda mais, à medida que vemos o dia se aproximar. Isso nos mostra que a comunhão é vital para nosso crescimento espiritual.
Em um mundo que muitas vezes pode ser solitário e desafiador, ter um grupo de pessoas que compartilham a mesma fé é um verdadeiro presente. O apoio que encontramos na comunhão nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Quando passamos por momentos difíceis, a presença e o encorajamento de outros cristãos podem fazer toda a diferença. Eles nos lembram das promessas de Deus e nos ajudam a manter a perspectiva certa. Além disso, a comunhão nos oferece a oportunidade de aprender com os outros. Cada pessoa tem uma experiência única com Deus, e ao compartilhar nossas histórias, somos enriquecidos e desafiados a crescer em nossa própria fé. Em Atos 2, 42 a 47, vemos um belo retrato da primeira igreja, que se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa prática de compartilhar a vida juntos é essencial. Não se trata apenas de encontros formais na igreja, mas de construir relacionamentos significativos. Isso pode acontecer em pequenos grupos, estudos bíblicos ou mesmo em encontros informais. O importante é estarmos juntos, orando, discutindo a palavra e apoiando uns aos outros. Também devemos considerar a importância de servir juntos. A comunhão se manifesta de maneira poderosa quando nos unimos para ajudar os necessitados e cumprir a missão que Deus nos confiou. Ao trabalharmos juntos em projetos de serviço, nossas relações se fortalecem e somos lembrados da importância de vivermos nossa fé de forma prática. Além disso, é na comunhão que somos desafiados a crescer. Às vezes, podemos nos sentir confortáveis em nossa fé e relutantes em mudar. Contudo, a comunhão nos proporciona o espaço para sermos confrontados e encorajados a viver de maneira mais comprometida. Amigos cristãos que nos conhecem bem podem apontar áreas em que precisamos crescer, fazendo isso com amor e graça. Devemos ser receptivos a essas correções, pois elas são parte do processo de amadurecimento espiritual. Outro aspecto fundamental da comunhão é a oração em conjunto. Quando oramos uns pelos outros, criamos laços mais profundos e experimentamos o poder da intercessão. Tiago 5,16 nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando nos reunimos para orar, estamos invocando a presença de Deus de maneira especial. A comunhão também é uma oportunidade de celebrar. Quando um irmão ou irmã em Cristo alcança uma vitória, é uma ocasião para todos nós celebrarmos juntos. A alegria compartilhada fortalece os laços da nossa comunidade e nos lembra do que Deus está fazendo em nossas vidas. Por fim, é importante lembrar que a comunhão também pode ter desafios. Por sermos todos seres humanos imperfeitos, podemos nos decepcionar ou até mesmo nos ferir mutuamente. Nesses momentos, a graça e o perdão se tornam essenciais. Devemos nos esforçar para cultivar um espírito de humildade e amor, buscando sempre restaurar relacionamentos e resolver conflitos de forma construtiva. Ao nos dedicarmos à comunhão, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que viveu em comunidade e nos chamou para fazer o mesmo. A comunhão nos ajuda a viver uma vida mais rica e significativa, alinhada com o propósito de Deus. Na próxima parte, exploraremos o papel do testemunho e como compartilhar nossa fé pode impactar outras vidas. Parte 4. O poder do testemunho cristão. O testemunho cristão é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para compartilhar a nossa fé e impactar a vida de outras pessoas. Quando falamos de testemunho, referimos-nos a como nossas experiências pessoais com Deus e a verdade do Evangelho podem ser transmitidas aos outros. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:20, nos lembra de que somos embaixadores de Cristo, representando sua mensagem e seu amor em um mundo que precisa desesperadamente dele. Essa responsabilidade é tanto um privilégio quanto um desafio. Um testemunho autêntico é construído sobre uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo. As pessoas são atraídas para Jesus, não apenas por palavras, mas pela maneira como vivemos. Quando nossas ações refletem amor, compaixão e integridade, criamos um espaço seguro onde outros podem ver a verdade do Evangelho em ação. O exemplo de vida é um testemunho poderoso e muitas vezes mais eficaz do que qualquer discurso eloquente. É importante também lembrar que cada um de nós tem uma história única.
Nossos testemunhos são diferentes, pois cada experiência de vida é singular. Ao compartilharmos como Deus nos tocou e nos transformou, somos capazes de nos conectar com aqueles que estão passando por lutas semelhantes. Em Apocalipse 12:11, é dito que os santos venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa passagem enfatiza o poder de nossa narrativa pessoal. O que Deus fez em nossas vidas não é apenas para nós, é uma mensagem de esperança que pode encorajar e libertar outros. Além disso, ao compartilharmos nosso testemunho, devemos estar dispostos a abordar não apenas os momentos de vitória, mas também as lutas e desafios que enfrentamos. Ser transparente sobre nossas dificuldades e como Deus nos ajudou a superá-las pode ser extremamente encorajador para aqueles que estão passando por tempos difíceis. Em momentos de crise, ouvir como alguém já superou um desafio pode fornecer a força que alguém precisa para seguir em frente. No entanto, o testemunho cristão não se limita apenas ao que vivemos. Também inclui a maneira como falamos sobre a nossa fé. O Evangelho deve ser compartilhado com clareza e amor. Em Romanos 1,16, Paulo declara que não se envergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essencial que, ao compartilharmos a mensagem de Cristo, o façamos com ousadia, mas também com sabedoria e respeito. Um bom testemunho é feito de diálogo, não de monólogos. Devemos estar abertos a ouvir as dúvidas e preocupações dos outros, criando um espaço onde possam se sentir confortáveis para explorar questões de fé. Outra maneira de testemunhar é por meio de ações. O serviço aos outros e a manifestação do amor de Cristo em obras concretas falam muito mais alto do que palavras. Em Mateus 5,16, Jesus nos ensina a deixar que nossas luzes brilhem diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso nos convida a ser agentes de mudança em nossa comunidade, utilizando nossos talentos e recursos para fazer a diferença na vida das pessoas. O impacto de um testemunho autêntico pode ser transformador. Pode levar outros a conhecerem a Cristo e a se entregarem a Ele. Quando compartilhamos nossa fé de forma genuína, deixamos uma marca duradoura nas vidas das pessoas ao nosso redor. Mas é fundamental também lembrar que o testemunho não deve ser visto como uma tarefa a ser cumprida, mas como uma expressão natural do nosso amor por Deus e pelos outros. À medida que nos aprofundamos em nosso relacionamento com Cristo, nosso desejo de compartilhar essa alegria e esperança com os outros crescerá. Assim, o nosso testemunho se torna uma extensão da nossa adoração. Por último, não devemos esquecer que o Espírito Santo é quem convence os corações. Nossa responsabilidade é compartilhar, mas é Deus quem transforma. Em João 16:8, Jesus nos fala sobre o papel do Espírito Santo em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, confiemos que nossas palavras e ações, quando alinhadas com a vontade de Deus, têm o potencial de trazer transformação. Na próxima parte, exploraremos o papel da oração em nossa vida cristã e como ela nos conecta a Deus de maneira profunda e significativa. Parte 5. A importância da oração na vida cristã. A oração é um dos pilares mais fundamentais da vida cristã. É o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, expressamos nossos pensamentos, sentimentos e necessidades, e, mais importante, ouvimos sua voz. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, somos instruídos a orar sem cessar, a dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. A oração não é apenas um ritual ou uma prática religiosa. É um relacionamento dinâmico e pessoal com nosso Criador. Uma das primeiras coisas que devemos entender sobre a oração é que ela não precisa ser complicada. Muitas vezes, podemos pensar que precisamos de palavras elaboradas ou uma postura formal. No entanto, Jesus nos ensinou a simplicidade da oração em Mateus 6, 9-13, onde apresenta o que conhecemos como o Pai Nosso. Essa oração nos ensina não apenas a pedir, mas também a reconhecer a santidade de Deus, a buscar seu reino e a confiar em sua provisão diária. A oração é um ato de rendição. Quando oramos, estamos reconhecendo que dependemos de Deus para todas as coisas.
Isso se reflete em nossa atitude de humildade ao nos aproximarmos dele. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos encoraja a não estarmos ansiosos, mas a apresentarmos nossos pedidos a Deus em oração e súplica, com ações de graças. Esse é um convite à entrega de nossas preocupações, sabendo que Deus está sempre atento às nossas necessidades. Além disso, a oração é um meio de alinharmos nossa vontade com a de Deus. Quando dedicamos tempo à oração, somos moldados e transformados. É um espaço onde podemos buscar a direção divina, obter discernimento e receber a paz que excede todo o entendimento. Em Salmos 37, 4, encontramos a promessa de que, se nos deleitarmos no Senhor, Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Isso nos lembra que, à medida que buscamos a Deus em oração, nossos desejos se alinham com os dele. A oração também é essencial para a nossa comunhão com o Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 a 27, somos lembrados de que, mesmo quando não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intimidade com o Espírito Santo nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida e a nos conectarmos com a vontade de Deus em momentos de incerteza. Outro aspecto importante da oração é o seu papel na intercessão. Quando oramos por outros, não apenas os levamos diante de Deus, mas também participamos do seu plano de ação em suas vidas. Em Tiago 5:16, somos instruídos a confessar nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros, para que possamos ser curados. A intercessão é um ato de amor e solidariedade, onde nos tornamos instrumentos de Deus para levar sua graça e ajuda àqueles que estão em necessidade. A oração também nos fortalece espiritualmente. Em Efésios 6:18, Paulo nos exorta a orar em todo o tempo no Espírito, com toda a oração e súplica. Isso nos lembra que, à medida que nos dedicamos à oração, somos equipados para enfrentar as batalhas espirituais que surgem em nossas vidas. A oração nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé e a resistir às tentações que nos cercam. Por fim, a oração é uma expressão de gratidão e adoração. Em Salmos 104, somos convidados a entrar em sua presença com ações de graças. Quando reconhecemos e agradecemos a Deus por suas bênçãos, nosso coração se enche de alegria e louvor. Essa atitude de gratidão transforma nossa perspectiva, ajudando-nos a ver a mão de Deus em cada aspecto de nossas vidas. A oração, portanto, não é apenas um momento de pedir, mas uma oportunidade de adorar e reconhecer a bondade de Deus. À medida que avançamos para a próxima parte, refletiremos sobre como a adoração se entrelaça com a nossa vida de oração e a importância de cultivar um coração de louvor diante de Deus. Conclusão: à medida que nos aproximamos do final deste vídeo, é fundamental refletir sobre tudo o que discutimos e a importância de vivermos uma vida de fé ativa e comprometida com Deus. A jornada da fé é uma experiência contínua, uma caminhada que não se limita a momentos isolados, mas que se entrelaça em todas as áreas de nossas vidas. Em Hebreus 12, versículos 1 a 2, somos exortados a correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa passagem nos lembra que a vida cristã é uma corrida que exige foco, dedicação e compromisso. Ao longo deste caminho, enfrentaremos desafios, dúvidas e até momentos de desânimo. No entanto, é exatamente nesses momentos que devemos nos lembrar do nosso propósito e do chamado de Deus sobre nossas vidas. O fortalecimento da nossa fé não acontece de forma automática, requer prática, disciplina e um relacionamento profundo com Deus. Isso nos leva à importância da oração, da adoração e do testemunho, que discutimos anteriormente. Essas disciplinas espirituais nos mantêm conectados a Deus e nos ajudam a crescer em nossa fé. Além disso, é essencial buscarmos o encorajamento e a comunhão com outros irmãos em Cristo. A Bíblia nos ensina sobre a importância da comunidade e do corpo de Cristo, onde cada membro é valioso e contribui para o fortalecimento da fé do outro. Em Hebreus 10, 24 a 25, somos chamados a considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros.
Em tempos de dificuldade, o apoio da comunidade pode ser um divisor de águas, trazendo conforto, sabedoria e ânimo. Outro ponto crucial que devemos levar em consideração é a necessidade de estarmos enraizados na palavra de Deus. Em Salmos 119, 105, lemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Estudar e meditar nas Escrituras nos proporciona orientação e sabedoria, ajudando-nos a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos oferece verdades eternas e princípios que nos guiam em nossas decisões e nos fortalecem em nossa caminhada. À medida que caminhamos nessa jornada de fé, é importante também manter um coração disposto a aprender e a crescer. Deus deseja nos moldar e transformar a cada dia, e isso requer humildade e disposição para ouvir a sua voz. Em Tiago 1,5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto. Ao buscarmos a sabedoria divina, estamos nos preparando para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança. Por fim, nunca devemos esquecer do grande amor e da graça de Deus. Em Romanos 8, 38 a 39, Paulo nos assegura que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa verdade é a base de nossa fé. Independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, trabalhando em nós e através de nós. Ao concluirmos este vídeo, convido você a refletir sobre sua própria caminhada de fé. Como você pode se aprofundar em sua relação com Deus? Quais passos você pode dar para fortalecer sua fé? Que tipo de testemunho você deseja deixar no mundo? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e Ele está ansioso para caminhar ao seu lado. Lembre-se de que a jornada da fé não é apenas sobre nós, mas também sobre aqueles que nos cercam. Ao vivermos de maneira autêntica e comprometida, somos luz e sal neste mundo. Que possamos ser uma inspiração para outros e um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão sobre a fé. Que Deus te abençoe e te guie em cada passo de sua jornada.